Olá, queridos irmãos, estamos de volta aqui ao nosso momento quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora vamos rezar o nosso hino do dia. Humildes, ajoelhados, na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos que abrande o rigor da ira. Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor, a vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra da vossa mão, a honra do vosso nome, a outros não des em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvá-vos sempre e dar-vos prazer também. Concedo, Deus unitrino, que a terra e o céu sustenham, que a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Quarta-feira, o salmo de hoje é o Salmo 88, cujo título é As Misericórdias do Senhor com a descendência de Davi. E a palavra da Sagrada Escritura, que reverbera aí um pouco esse texto, resume, diz assim: conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir um Salvador, que é Jesus. Essa passagem está em Atos 13, 22, 23. Então vamos ao Salmo 88, as misericórdias do Senhor com a descendência de Davi. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração, eu cantarei a vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito, eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no seu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas e o vosso amor fiel à Assembleia dos eleitos. Pois, quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar? E quem pode entre os anjos ser a ele semelhante? Ele é o Deus temível no conselho dos seus santos. Ele é grande, ele é terrível para quantos o rodeiam. Senhor Deus do universo, quem será igual a vós? Ó Senhor, sois poderoso e radiais fidelidade. Dominais sobre o orgulho do oceano furioso. Quando as ondas se levantam, dominando as acalmais. Vós feristes a Raabe e o deixastes como morto. Vosso braço poderoso dispersou os inimigos. É a vós que os céus pertencem, e a terra é também vossa. Vós fundastes o universo e tudo o que contém. Vós criastes no princípio tanto o norte como o sul. O Tabor e o Hermon em vosso nome rejubilam. Vosso braço glorioso se revela com poder. Poderosa é vossa mão, é sublime a vossa destra. Vosso trono se baseia na justiça e no direito. Vão andando à vossa frente o amor e a verdade. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Pois sois vós, ó Senhor, a sua força e a sua glória. É por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Ele reina sobre nós.
é o Santo de Israel. Outrora vós falastes em visões aos vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele a minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, por meu nome, crescerão. Eu farei que ele estenda a sua mão por sobre os mares, e a sua mão direita estenderei sobre os rios. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Se seus filhos, porventura, abandonarem a minha lei e deixarem de andar nos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei os seus crimes com a vara. Com açoites e flagelos punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Eu jamais violarei a aliança que firmei, e jamais hei de mudar o que meus lábios proferiram. Eu jurei uma só vez por minha própria santidade, e, portanto, com certeza, a Davi não mentirei. Eis que a sua descendência durará eternamente, e o seu trono ficará à minha frente como o sol, como a lua que perdura para sempre pelos séculos, e no alto firmamento é testemunha verdadeira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse salmo nos fala das misericórdias do Senhor com Davi e a sua descendência. Assim como Davi foi um escolhido do Senhor para ser rei de Israel, foi ungido, né, para ser rei de Israel. Assim Deus fez essa aliança com Davi. Todavia, Davi, como ser humano frágil, a gente sabe das suas fraquezas, certo? A própria Escritura não nega nada, não só de Davi, como de todas as pessoas que fizeram parte da história de Israel e até na igreja. Mostra as fraquezas de Paulo, de Pedro, por exemplo, né? Então, quer dizer, todavia, a aliança que Deus fez com Davi não é só com Davi, é com a sua posteridade, e colocará e colocou um eleito que terá um reino eterno. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Descendente de Davi, segundo a realeza, porque seu pai, José, diretamente era descendente de Davi. E também sua mãe, Maria, de uma outra forma, também era descendente, mas de forma direta, José. Ainda ontem eu vi uma reflexão de um teólogo falando justamente sobre isso. Se fosse ainda o reinado da descendência de Davi em Israel, quem seria o rei? Seria certamente José, o pai de Jesus. Todavia, já tinha acabado o reino da descendência de Davi, mas a posteridade continuou. E José era o descendente de Davi, e Jesus é o cumprimento das promessas, a aliança feita por Deus com Davi. E agora sim, um reinado. É verdade, um reinado que não é deste mundo, mas um reino que não terá fim. Um reino eterno. E assim Deus cumpriu essa promessa, o próprio Jesus, essa promessa feita a Davi. E, queridos irmãos, entendamos então, Jesus é o nosso rei. Jesus é o filho bendito de José e, portanto, a posteridade de Davi.
O seu reino é o cumprimento da promessa da aliança eterna. Aí está. Deixe Deus governar a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Vamos agora à catequese. E a catequese de hoje, nesta quarta-feira, é de São Teófilo de Antioquia, século II, bem pertinho do evangelista São João, né, que morreu no finalzinho do século I. Então, estamos ali há 100 e poucos anos de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse é o tema do livro Autólico de São Teófilo de Antioquia, bispo. Começa assim: se me disserem, mostra-me o teu Deus, eu irei dizer, mostra-me o homem que és, e eu mostrarei o meu Deus. Mostra, portanto, como veem os olhos de tua mente e como ouvem os ouvidos de teu coração. Os que veem com os olhos do corpo percebem o que se passa nessa vida terrena e observam as diferenças entre a luz e as trevas, o branco e o preto, o feio e o belo, o disforme e o formoso, o que tem proporções e o que é sem medida, o que tem partes a mais e o que é incompleto. O mesmo se pode dizer no que se refere ao sentido do ouvido. Sons agudos, graves ou harmoniosos. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma, no que diz respeito à visão de Deus. Na verdade, Deus é visível para aqueles que são capazes de vê-lo na fé, porque mantém abertos os olhos da alma. Todos têm olhos, mas alguns os têm obscurecido e não veem a luz do sol. E se os cegos não veem, não é porque a luz do sol deixou de brilhar. A si mesmo e a seus olhos é que devem atribuir a falta de visão. É o que ocorre contigo. Tem os olhos da alma velados pelos teus pecados e tuas más ações. O homem deve ter a alma pura, com um espelho reluzente. Quando o espelho é embaçado, o homem não pode ver nele o seu rosto. Assim também, quando há pecado no homem, não lhe é possível ver a Deus. Mas, se quiseres, podes ficar curado. Confia-te ao médico e ele abrirá os olhos de tua alma e de teu coração. Quem é este médico? É Deus, que pelo seu verbo e sabedoria dá vida e saúde a todas as coisas. Foi por seu verbo e sabedoria que Deus criou o universo. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas, diz o Salmo 32, 6. Sua sabedoria é infinita. Com sua sabedoria, Deus fundou a terra. Com a sua inteligência, consolidou os céus. Com sua ciência, foram cavados os abismos e as nuvens derramaram o orvalho. Se compreenderes tudo isto, ó homem, se tua vida for santa, pura e justa, poderás ver a Deus. Se deres preferência em teu coração à fé e ao temor de Deus, então compreenderás. Quando te libertares da condição mortal e te revestires da imortalidade, então serás digno de ver a Deus. Sim, Deus ressuscitará o teu corpo, tornando-o imortal como a tua alma. E então, feito imortal, tu verás o que é imortal. E se agora acreditares nele. Muito bem. A reflexão de hoje nos fala, é o próprio tema, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso mesmo. A pureza do coração nos faz ver a Deus. A fé vivida nos faz ver a Deus. Só pode ver a Deus e contemplar só aqueles que buscam a Deus. Porque há uma pessoa pagã, descrente, há um ateu agnóstico. Um agnóstico vê distorcido, um pagão vê distorcido, embaçado. Um ateu não vê. Né? E como que a gente enxerga? Bom, primeiro, pela própria ciência. Para e pensa um pouco.
Este mundo, a criação do mundo, a ordem do mundo, a beleza do mundo, as leis que o mundo tem. Como pode um universo tão grande? Como pode um céu azul, né, as montanhas, as cachoeiras, pessoas, seres, né, a própria organização do nosso corpo humano, as milhares os milhares de, de processos químicos, físicos que acontecem no nosso corpo. Imagine um ser mais simples que pode haver na criação. Você vai ver que ali existe uma mão criadora. Se existe uma criação, contemple o seu Criador. Se existe uma beleza, contemple o belo. Se existe uma ordem, contemple o ordenador. Nada vem do ocaso. Nada vem do nada. O nada não é capaz de gerar. Se falam do mundo em expansão, se falam de Big Bang, tantas coisas, tudo bem. Se falam de evolução, tudo bem. A igreja não está aqui para dar resposta a tudo, mas ela nos mostra uma realidade. Deus criou os céus e a terra. Da onde veio o Big Bang? E antes do Big Bang? E quando não havia nada? Certo? Se houve um Big Bang, porque houve uma explosão, havia uma matéria, essa matéria era enorme. E antes disso? Então, quer dizer, a gente não consegue ter respostas iniciais para esses grandes paradigmas, a não ser pela fé. A esse Deus que é eterno, que é poderoso, maior do que o universo, o seu amor que abarca tudo. Esse Deus que criou tudo. Só vemos a vida aqui. Só vemos uma vida inteligente aqui. Entendeu? Então, pela própria ciência, nos ajuda a dar o passo. Mas o passo é a fé. Quando a gente tem fé, aí sim os nossos olhos se abrem. Quando a gente abre-se à fé, pela própria revelação de Deus, tudo começa a fazer sentido. E tudo nos mostra o amor de Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.